Olá, sejam todos muito bem-vindos e é uma grande alegria podermos estar aqui todos reunidos para mais um aprendizado da doutrina espírita. Lembrando a todos que a doutrina espírita não é uma religião, é uma filosofia espiritualista. Hoje iremos explanar o segundo capítulo do livro dos Espíritos, ou o primeiro livro ainda do Livro dos Espíritos. Vamos expor sobre elementos gerais do universo. E o primeiro item é conhecimento do princípio das coisas. Será que a humanidade está preparada para conhecer o princípio das coisas, como tudo se originou? O Espírito da Verdade diz a Kardec que não, que Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. E por que será que em específico o Espírito da Verdade disse aqui na Terra? Porque aqui na Terra nós ainda estamos num baixo nível evolutivo. Nós nos encontramos em estágio muito atrasado ainda. Nos falta capacidade de raciocínio para compreendermos a infraestrutura da matéria primária que deu origem a todas as coisas. Nós ainda não estamos preparados com o nosso intelecto, com a nossa inteligência para sabermos essas verdades. E a humanidade um dia poderá entender o mistério das coisas? Para que isso aconteça, para que conheçamos o mistério das coisas, é necessário primeiro que purifiquemos o nosso espírito, mudando o nosso padrão de comportamento moral em todos os sentidos. E pelos esforços de todas as direções do saber, progredindo de forma espiritual através das reencarnações, um dia nos tornaremos espíritos puros e daí então poderemos compreender o mistério das coisas. Por enquanto, nós ainda não estamos em condições de sabê-las. E a humanidade, pela ciência, será que não poderá entender alguns segredos da natureza? Sim, podemos. Deus nos revela, através da ciência, só o que for conveniente e necessário para, no atual estágio evolutivo que estamos aqui na Terra, e dentro dos limites que a evolução humana comporta. Deus nos envia cientistas em todas as áreas das ciências, verdadeiros mensageiros do bem, com missões muito importantes para a continuação da nossa evolução. Nós temos um exemplo agora sobre o Covid-19. Nós temos cientistas que estão trabalhando para as vacinas, para que nós tenhamos uma sobrevida, para que nós sobrevivamos a este vírus. Nós tivemos também, lá pela década de 50, Alexander Fleming, com o desenvolvimento dos antibióticos. Temos médicos agora maravilhosos que fazem cirurgias, microcirurgias até, onde são possíveis sobrevidas. Nós temos também na área aeroespacial telescópios espaciais que mapeiam todo o planeta Terra sob catástrofes. Deus é maravilhoso para nós. O que nós precisamos é nos apegarmos mais ao Pai, orarmos quando acordarmos todos os dias. É uma forma de respeito para o Pai por tudo que Ele nos tem dado, por tudo que Ele nos dá todos os dias. E fora das ciências, o homem pode comunicar-se com algo mais elevado?
O Espírito da Verdade responde a Kardec: sim, se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue aprender. Além dos nossos sentidos físicos, que é o paladar, o olfato, a visão, a audição e o tato, Deus também nos concedeu recursos espirituais. Estamos falando da mediunidade. Todos nós somos médiuns em diferentes graus e estágios, mas todos nós temos mediunidade. E a mediunidade que nos servem de canais para o mundo espiritual, onde recebemos revelações que escapam às atividades científicas. Estamos falando aqui de psicografias, psicofonias, transe mediúnico, incorporação, transe sonambúlico e outros tipos de mediunidade que fazem com que recebamos essas revelações das quais as ciências não conseguem nos revelar. Vamos passar agora para o segundo item dos elementos gerais do universo. Vamos falar sobre espírito e matéria. A matéria primária existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele? O Espírito da Verdade disse a Kardec: só Deus o sabe. Nós, encarnados, não temos raciocínio suficiente para compreender o que significa a palavra criar no dicionário de Deus. Deus jamais esteve inativo, nunca parou de criar. Somente os espíritos puros, altamente evoluídos, têm notícias dessa ciência espiritual. Estamos longe de compreender os poderes de Deus. Nós precisamos, primeiro, antes de querermos conhecer a matéria primária, da qual Deus daí tirou as matérias secundárias para fazer tudo o que existe em toda a sua criação, nós precisamos primeiro conhecer melhores a nós mesmos, né? Nós precisamos nos apegar aos ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, que é o amor ao próximo, a bondade. Temos que ter em nós, primeiramente, esta reforma íntima, como a gente costuma dizer, que sempre é de dentro para fora, né? Primeiro temos que conhecer a nós mesmos para depois tentarmos conhecer as coisas do Pai. A matéria tem extensão, possui sentidos, é impenetrável. Como definir a matéria? A matéria bruta, a matéria densa, que podemos apalpar, sentir, ver as suas formas, possui a mais baixa vibração de energia que se pode ter. Aqui no plano da Terra, nós estamos falando de nós encarnados. Mas a matéria também pode ser etérea, sutil, muito sublime. Essa nós não conseguimos perceber. Embora etérea, sutil e sublime, ainda assim é matéria, mas nós não a conseguimos perceber. E Kardec, após perguntar sobre a matéria, ele quis saber sobre o espírito e perguntou ao Espírito da Verdade: o que é o espírito? O Espírito da Verdade respondeu: o princípio inteligente do universo. Percebam o quanto nós somos grandes. Nós somos o princípio inteligente do universo. Hoje,
o nosso espírito está encarnado, mas quando deixarmos o corpo físico, voltaremos a ser espírito. Quando o espírito alcança, torna-se de alta grandeza, identifica o conhecimento de sua individualidade, reconhece verdadeiramente quem ele é e o que ele é, e de sua responsabilidade própria na formação inteligente do universo. Um dia, após as reencarnações, quando nós já estivermos num padrão evolutivo, em moral e sabedoria muito grande, e nos tornarmos espíritos puros, e aí iremos cada vez mais, sempre nos evoluindo, co-criadores, e aí vai. Nós, quando acordarmos e despertarmos para a grandiosidade do que é o nosso espírito, somos o princípio inteligente do universo. Temos uma responsabilidade muito grande com a inteligência do universo e com o Pai. E um dia sentiremos isso, todos nós. Hoje estamos engatinhando, mas no futuro chegaremos a ser espíritos de altíssima grandeza e poderemos então compreender muitas verdades da criação do Pai. Se o espírito é o princípio inteligente do universo, seria então sinônimo de inteligência? Não, né? O espírito não é sinônimo de inteligência. A inteligência é um atributo do espírito, é uma capacidade essencial que pertence ao espírito. Essa inteligência é própria do espírito, não sinônimo dele. O espírito a tem em si. O espírito é independente da matéria ou é uma propriedade dela? E aqui nós vamos tomar como referência da matéria, a matéria, o corpo físico. O espírito é independente da matéria. Matéria é matéria e espírito é espírito. O espírito se serve da matéria, que é um instrumento transmissor para o aprendizado do próprio espírito. Ou seja, o espírito, que é de matéria muito etérea, atua no corpo carnal, que é de matéria bruta, densa, usando como laço intermediário o perispírito, que é de matéria purificada, sutil, unindo o espírito ao corpo carnal. Então eu tenho o espírito e tenho o corpo carnal. Não há como nós unirmos o espírito com o corpo carnal. Nós teríamos o que muitos chamam choque da matéria. É necessário que eu tenha algo, porque o espírito, como já dissemos, ele é de uma matéria muito etérea, muito sutil, e o corpo é uma matéria bruta, muito densa. O que acontece é que o espírito, por ser etéreo, sutil, ele tem com ele o perispírito, que por afinidade se junta ao espírito. E o perispírito é quem faz a união, o laço, alguns chamam até a cola, né, com o corpo carnal. E o que acontece é que quando eu aproximo o espírito e o perispírito do corpo carnal, ele faz essa união e não há nenhum tipo de choque da matéria. É necessário que haja o perispírito para que o corpo incorpore, encarne com a matéria, ou seja, com o corpo carnal. Podemos identificar o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? O espírito da verdade respondeu a Kardec: pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. E nós falamos há pouco aqui atrás que matéria é matéria e espírito é espírito. Já responde parte desta pergunta de Kardec, né?
Acontece que através do pensamento, pelo nosso raciocínio lógico, nós deduzimos que o espírito e a matéria são individualidades separadas, são substâncias diferentes. Uma é etérea, sutil, e a outra é densa, bruta. Somente no caso do espírito, quando encarnado, é necessário a união do espírito com a matéria no corpo carnal, como já explicamos anteriormente, tendo o perispírito fazendo esta união do espírito com o corpo carnal. Falamos até agora sobre espírito e matéria. Será que somente existem esses dois elementos gerais no universo? Será que eu tenho somente a matéria, o espírito e mais nada? Será que não está faltando alguma coisa para que as coisas aconteçam? Deus, o Pai Criador, o Pai de todas as coisas, acima da matéria e do espírito, nós temos Deus. Nunca devemos nos esquecer que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Portanto, nós temos Deus, o Espírito e a matéria. Esses três, Deus, Espírito e a matéria, formam a Trindade universal e são o princípio de tudo, exatamente de tudo o que existe. Então, estes dois elementos, Espírito e matéria, não seria mais exato chamá-los de matéria inteligente para o espírito e matéria inerte para a matéria? O Espírito da Verdade respondeu a Kardec: as palavras pouco nos importam. O que ele quis dizer com isso é que o modo como formulamos as palavras que dão sentido às coisas em nossa linguagem pouco importa aos espíritos. O que cabe a nós é formular as palavras de maneira a nos entendermos. A nossa linguagem é muito incompleta para os espíritos. Eles têm uma dificuldade muito grande em passar para nós como são as coisas no plano espiritual, como as coisas acontecem, como é o plano espiritual. A nossa linguagem para os espíritos ela é muito pobre, eles têm uma dificuldade muito grande. Haja vista que a palavra espiritismo ela surgiu com Kardec em 1857 para nomear as instruções dos espíritos. Nós não tínhamos essa palavra para podermos especificar o que os espíritos estavam dizendo. O que é espiritismo, né? O que é os espíritos, né? A nossa linguagem, infelizmente, ainda é muito pobre e eles têm uma dificuldade muito grande em passar para nós o que nós precisamos saber.